Uma mulher grávida de 8 meses foi arrancada à força de sua casa para pagar uma dívida de jogo. Mas o que aconteceu naquela noite de tempestade, quando ela deu à luz sozinha na floresta, deixou 3 homens aterrorizados e nunca foi explicado pela ciência. Essa história real vai deixar você sem palavras. Antes de começar, comenta aqui embaixo. De que cidade você está assistindo essa história? E se você curte histórias reais que arrepiam e emocionam, se inscreve no canal agora e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora lá! Vamos começar essa história incrível. Era uma tarde abafada de janeiro de 1863 na fazenda São Benedito, no interior de Minas Gerais. O céu carregado prenunciava tempestade, mas o verdadeiro temporal estava prestes a desabar sobre a vida de Cecília, uma mulher escravizada de 29 anos, grávida de 8 meses. Ela trabalhava na casa grande como mucama há mais de 10 anos, servindo a família do Barão Martins com dedicação silenciosa, sempre discreta, sempre obediente. Naquela tarde, Cecília estava dobrando roupas no quarto das senhoras quando ouviu cavalos chegando ao pátio em galope frenético. Vozes masculinas gritavam ordens confusas, e ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo estava terrivelmente errado. Desceu as escadas cuidadosamente, sua barriga enorme dificultando os movimentos, e encontrou uma cena que congelou seu sangue nas veias. O Barão Martins estava na varanda discutindo acaloradamente com 3 homens que ela nunca tinha visto antes. Um deles, um sujeito magro com cicatriz no rosto, segurava papéis que agitava no ar. O senhor perdeu no jogo, barão. A dívida é de 5 contos de réis. Ou paga agora ou levamos garantias, conforme combinado. O barão estava pálido, suando, suas mãos tremendo visivelmente. Mas cavalheiros, sejam razoáveis. Razoabilidade acabou há 3 meses quando o prazo venceu, cortou outro homem, este gordo e de barba ruiva. Seus olhos percorreram o pátio até pousarem em Cecília, parada na porta da casa grande. Um sorriso cruel se formou em seus lábios. Aquela ali, a prenha. Vale quanto? O barão seguiu o olhar e empalideceu ainda mais. Não, ela não. É da casa, trabalha para minha esposa há anos. Mas os homens já caminhavam em direção a Cecília. Ela tentou correr, mas seu corpo pesado não obedecia com a agilidade necessária. Mãos fortes a agarraram pelos braços, e ela começou a gritar. Senhor! Senhor barão! Por favor! Meu bebê! Vou dar à luz em semanas. Mas o barão apenas desviou o olhar, sua covardia mais forte que qualquer senso de humanidade que pudesse ter restado. Outras pessoas escravizadas começaram a sair de suas atividades, testemunhando a cena brutal. Maria, que trabalhava na cozinha e era amiga próxima de Cecília, correu para tentar ajudar, mas foi empurrada violentamente ao chão pelo homem da cicatriz. Fiquem quietos se não querem levar chibatadas, rosnou ele. O medo silenciou a todos, cada um sabendo que resistência só traria mais dor. Cecília foi arrastada até uma carroça estacionada no pátio. Ela gritava, chorava, implorava, mas era inútil. Seus gritos ecoavam pela fazenda, um som desesperado que partia o coração de quem ouvia mas não ousava intervir. Meu bebê! Pelo amor de Deus, meu bebê vai nascer. Mas para aqueles homens, ela era apenas mercadoria, uma forma de saldar dívida de jogo, nada mais que um objeto de valor monetário. A última coisa que Cecília viu antes de ser jogada na carroça foi o rosto da Sinhá Martins na janela do 2º andar, observando tudo com expressão impassível. Não havia compaixão ali, não havia horror, apenas indiferença fria. A carroça começou a se mover, levando Cecília para longe da única casa que conhecera nos últimos 10 anos, para longe das pessoas que, mesmo sem poder ajudá-la, eram seu único mundo conhecido. O céu finalmente desabou em chuva torrencial enquanto a carroça seguia pela estrada de terra. Cecília estava encharcada, tremendo de frio e medo, suas mãos protetoras sobre a barriga onde sentia seu bebê se mexer agitadamente, como se também pressentisse o perigo. Para onde a levavam? O que fariam com ela? Conseguiria sobreviver ao parto sem ajuda?
As perguntas giravam em sua mente enquanto a chuva lavava suas lágrimas. A carroça seguiu por horas sob a tempestade implacável. Cecília estava sentada no fundo do veículo coberto apenas parcialmente por uma lona furada, a chuva molhando suas roupas até os ossos. O homem da cicatriz, que descobriu chamar-se Tomás, dirigia a carroça com pressa, ansioso para completar a transação e receber seu pagamento. Os outros 2 homens o seguiam a cavalo, formando uma escolta que impedia qualquer pensamento de fuga. A cada solavanco da estrada irregular, Cecília sentia dores agudas no abdômen. O bebê estava inquieto, mexendo-se constantemente, e ela temia que todo aquele estresse pudesse provocar um parto prematuro ali mesmo na carroça, sob a chuva, sem ninguém para ajudá-la. Ela tentou conversar com Tomás, apelar para alguma humanidade que pudesse existir naquele homem. Por favor, senhor, pelo menos me diga para onde estou sendo levada. Tomás riu, um som áspero e sem humor. Para a fazenda do Vale Negro, pertence ao comendador Silva. Ele compra escravos com desconto de quem tem dívidas urgentes. Você vale bem menos que os 5 contos que o barão deve, mas vai ajudar a abater a conta. Fazenda do Vale Negro. Cecília nunca tinha ouvido falar, mas o nome soava sinistro, carregado de presságio ruim. E o comendador? Ele é um bom senhor. A gargalhada de Tomás foi ainda mais cruel desta vez. Bom? Depende do que você chama de bom, negrinha. Ele não desperdiça dinheiro com comida extra ou roupas novas, se é isso que quer saber. Mas mantém a disciplina firme. Muito firme. O tom dele deixava claro o que disciplina firme significava. Chicotes, castigos, trabalho até o colapso. Cecília sentiu seu coração afundar ainda mais. A noite caiu rapidamente, e com ela a temperatura despencou. Cecília tremia incontrolavelmente, suas roupas encharcadas coladas ao corpo, sentindo o frio penetrar até seus ossos. Ela abraçou a barriga, tentando manter o bebê aquecido, murmurando orações que sua mãe lhe ensinara anos atrás, antes de ser vendida e separada da família. Senhor, proteja minha criança. Proteja meu bebê inocente. Por volta da meia-noite, a carroça finalmente parou. Cecília ergueu os olhos esperando ver uma fazenda, mas tudo que havia ao redor era floresta densa e escura. Um dos homens a cavalo aproximou-se. Por que paramos? Ainda falta muito para o Vale Negro. Tomás desceu da carroça, esticando as costas doloridas. Os cavalos estão exaustos e a estrada está perigosa com essa chuva. Vamos acampar aqui até amanhecer. Acampar. A palavra soou absurda para Cecília. Como acampar quando ela estava grávida de 8 meses, encharcada, tremendo de frio? Mas ninguém perguntou sua opinião. Os homens começaram a montar um acampamento rudimentar, amarrando uma lona entre árvores para criar abrigo, acendendo uma fogueira com dificuldade usando galhos secos que encontraram protegidos sob rochas. Cecília foi autorizada a sair da carroça, suas pernas bambas mal conseguindo sustentá-la. Ela se aproximou timidamente da fogueira, desesperada por calor. Os homens comeram carne seca e farinha, beberam cachaça de um cantil, mas não ofereceram nada a ela. Cecília não reclamou, acostumada a passar fome, mas seu bebê precisava de alimento. Ela sentia as contrações leves, irregulares, que poderiam ser o início do trabalho de parto ou apenas o estresse extremo afetando seu corpo. Por favor, sussurrou ela novamente, preciso de água pelo menos. Por causa do bebê. Tomás olhou para ela com irritação, mas jogou-lhe um cantil metade cheio. Cecília bebeu avidamente, a água fria descendo por sua garganta seca. Era pouco, insuficiente, mas era algo. Ela se encolheu perto da fogueira, o mais longe possível dos homens, e tentou dormir, mas o medo mantinha seus olhos abertos. A tempestade intensificou-se por volta das 2 da madrugada. O que era chuva forte tornou-se um dilúvio apocalíptico, com ventos que arrancavam galhos das árvores e trovões que sacudiam o chão. A lona improvisada que servia de abrigo foi arrancada pela ventania, deixando todos expostos aos elementos. Os homens correram para prendê-la novamente,
gritando instruções uns aos outros que mal podiam ser ouvidas sobre o rugido da tempestade. Cecília estava encolhida contra o tronco de uma árvore grande, tentando usar o corpo da árvore como escudo parcial contra o vento e a chuva. Foi então que sentiu uma contração forte, diferente das anteriores, que a fez dobrar sobre si mesma com um gemido de dor. Não, não agora, não aqui, não no meio da floresta sob uma tempestade, sem parteira, sem ajuda. Mas bebês não seguem planos ou conveniências. Outra contração veio, mais forte, mais longa. Cecília gritou, mas seu grito foi engolido pelo trovão. Os homens estavam ocupados demais tentando proteger seus próprios pertences da tempestade para notá-la. Ela estava completamente sozinha no momento mais vulnerável de sua vida. As contrações começaram a vir em ondas cada vez mais próximas, cada uma mais dolorosa que a anterior. De repente, um relâmpago gigantesco iluminou toda a floresta como se fosse dia, seguido imediatamente por um trovão tão alto que Cecília sentiu a vibração em seu peito. E naquela luz momentânea mas intensa, ela viu algo. Ou alguém. Uma figura parada na beira da clareira, observando. Não era um dos 3 homens, ela tinha certeza. Era uma mulher alta, vestida de branco que brilhava mesmo na escuridão, com tranças longas que caíam sobre seus ombros. Cecília piscou, e quando outro relâmpago iluminou a cena segundos depois, a mulher havia desaparecido. Teria sido ilusão? Delírio causado pela dor e pelo medo? Mas então Cecília sentiu uma presença ao seu lado, sentiu mãos quentes tocando seu rosto gelado, sentiu uma voz suave sussurrando em seu ouvido palavras que não eram em português, mas que ela de alguma forma compreendia. Não tema, filha. Você não está sozinha. As contrações estavam mais fortes agora. O bebê estava vindo, não havia como parar. Cecília segurou o tronco da árvore, seus gritos agora audíveis mesmo sobre a tempestade. Finalmente, um dos homens notou. A negra está parindo, gritou ele para os outros com mais irritação que preocupação. E agora? Não podemos deixá-la aqui. Tomás aproximou-se, viu a situação, e pragueou alto. Maldição! Vai estragar o negócio. Mas não havia nada que pudessem fazer. O parto estava acontecendo, ali mesmo na lama, sob a chuva, na escuridão da floresta. Cecília empurrou com toda a força que tinha, sentindo seu corpo ser rasgado pela vida que insistia em sair. Ela gritou, chorou, implorou por sua mãe morta, por todos os santos que conhecia. E então, entre uma contração e outra, sentiu novamente aquela presença, aquelas mãos invisíveis mas reconfortantes segurando as suas. Um último empurrão, um último grito que rasgou sua garganta, e então o choro estridente de um recém-nascido cortou o ar da noite tempestuosa. Era um menino. Cecília pegou-o instintivamente, limpando a lama e sangue de seu rostinho com suas próprias roupas encharcadas, puxando-o contra seu peito para aquecê-lo. O bebê chorava forte, seus pulmões potentes anunciando sua chegada ao mundo nas circunstâncias mais adversas possíveis. Mas então algo inexplicável aconteceu. A tempestade, que havia sido feroz e implacável por horas, simplesmente parou. Instantaneamente. Como se alguém tivesse fechado uma torneira. O vento cessou, a chuva parou, e até mesmo os trovões silenciaram. O silêncio súbito era tão chocante quanto a tempestade havia sido. Os 3 homens ficaram paralisados, olhando ao redor confusos, incapazes de explicar o que acabará de acontecer. E então a lua surgiu entre as nuvens que se separavam rapidamente, iluminando a clareira com luz prateada suave. Cecília olhou para seu bebê à luz do luar e viu que ele estava perfeito, milagrosamente limpo apesar de ter nascido na lama, como se mãos invisíveis o tivessem lavado. Ele tinha parado de chorar e agora olhava para ela com olhos escuros e profundos que pareciam velhos demais para um recém-nascido. Os 3 homens aproximaram-se lentamente de Cecília e do bebê, seus rostos revelando uma mistura de medo supersticioso e confusão total. Tomás, o mais pragmático deles, tentou racionalizar. Tempestades param de repente às vezes. É natural. Mudança de vento ou algo assim. Mas sua voz tremia, delatando que nem ele mesmo acreditava em suas próprias palavras.
O que tinham acabado de testemunhar desafiava qualquer explicação natural. O homem gordo de barba ruiva, que se chamava Bento, fez o sinal da cruz repetidamente. Isso é coisa de macumba, eu juro. Vi negros fazendo feitiços antes, chamando espíritos. Essa mulher deve ter chamado algo. Ele recuou alguns passos, como se Cecília fosse repentinamente perigosa. O terceiro homem, mais jovem e chamado Martinho, apenas olhava fixamente para o bebê, sua expressão revelando um temor reverente. Cecília não disse nada. Ela estava exausta demais, focada demais em manter seu bebê aquecido e vivo. Mas ela também tinha sentido aquela presença, aquelas mãos que a ajudaram, aquela voz que a confortou. Não era imaginação, ela tinha certeza. Algo ou alguém havia estado ali com ela, algo que transformou o momento mais terrível em algo quase sagrado. Ela sussurrou uma oração de gratidão, não para santos católicos que lhe haviam ensinado, mas para os orixás que sua avó invocava em segredo. A fogueira, que havia sido quase extinta pela chuva, de repente ganhou vida novamente, suas chamas queimando mais altas e quentes sem que ninguém a tivesse alimentado. Os homens pularam para trás, seus olhos arregalados. Viram isso? Viram! Gritou Bento, sua voz aguda de pânico. Eu disse que era feitiço. Estamos amaldiçoados por causa dessa negra e sua cria. Cale a boca, ordenou Tomás, tentando manter alguma aparência de controle sobre a situação que claramente havia fugido de qualquer controle racional. Mas mesmo ele estava visivelmente perturbado. Seus olhos continuavam voltando para Cecília e o bebê, vendo algo neles que não conseguia nomear. A mulher exausta que havia dado à luz na lama deveria parecer quebrada, derrotada. Em vez disso, havia uma luz em seus olhos, uma força que não estava ali antes. O bebê começou a procurar o seio instintivamente, e Cecília o ajudou a mamar. Enquanto o alimentava, ela cantarolou baixinho uma canção de ninar que sua própria mãe cantava, uma melodia que vinha da África que ela nunca tinha visitado mas que vivia em sua memória genética. A melodia flutuou pelo ar da noite agora calma, e parecia carregar poder próprio, fazendo os homens se sentirem cada vez mais desconfortáveis. Martinho, o mais jovem, aproximou-se cautelosamente. Ela precisa de algo para cobrir a criança. Vai morrer de frio. Era a primeira demonstração de humanidade de qualquer um deles. Ele tirou sua própria camisa seca de sua mochila e ofereceu a Cecília. Ela pegou-a com gratidão, embrulhando cuidadosamente seu bebê no tecido áspero mas seco. Obrigada, sussurrou ela, e havia tanta dignidade naquela palavra simples que fez Martinho baixar os olhos envergonhado. Precisamos decidir o que fazer, disse Tomás, tentando recuperar algum senso de normalidade. Não podemos ficar aqui parados a noite toda. O comendador está esperando, e se não entregarmos? Ele deixou a frase inacabada, mas todos sabiam o que significava. Atraso significava punição, talvez perda de pagamento, definitivamente problemas. Mas como continuar após o que acabaram de presenciar? Foi então que ouviram. Todos ouviram. Um canto vindo da floresta, vozes femininas em harmonia, cantando em línguas que nenhum deles reconhecia. O canto era simultaneamente belo e assustador, antigo e atemporal. Parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, cercando-os. Os cavalos, que estavam amarrados perto da carroça, começaram a relinchar nervosamente, puxando suas rédeas. Isso! Acabou! Não estou levando essa mulher mais um passo, gritou Bento, correndo para seu cavalo. Podem ficar com sua parte do dinheiro, eu não quero nada disso. É uma maldição, eu digo. Ele montou seu cavalo com pressa desajeitada e saiu em disparada pela trilha, deixando seus companheiros para trás. O som dos cascos de seu cavalo desapareceu rapidamente na distância. Tomás e Martinho trocaram olhares incertos. O canto continuava, agora parecendo mais próximo, mais insistente. Cecília fechou os olhos, reconhecendo algo familiar naquelas vozes, algo que tocava profundamente sua alma. Eram suas ancestrais, ela sabia disso com certeza absoluta. Estavam ali, protegendo-a,
protegendo seu filho. Lágrimas de gratidão e alívio escorreram por seu rosto. Martinho foi o primeiro a quebrar o silêncio tenso. Tomás, não posso fazer isso. Não posso levar uma mulher que acabou de dar à luz para ser vendida. Não depois do que vimos aqui esta noite. Sua voz estava firme, decidida de uma forma que surpreendeu até ele mesmo. Tomás olhou para o jovem com desprezo. Está ficando mole por causa de cantos na floresta? São só negros escondidos tentando nos assustar. Mas até Tomás sabia que não eram apenas negros escondidos. O que haviam presenciado ia além de qualquer explicação racional. A tempestade parando instantaneamente no momento exato do nascimento, a fogueira reacendendo sozinha, a luz estranha que parecia emanar de Cecília e do bebê. Ele era um homem prático, um homem que não acreditava em superstições, mas algo ali havia abalado suas certezas. Cecília abriu os olhos e olhou diretamente para Tomás. Sua voz quando falou estava diferente, mais forte, carregada de uma autoridade que não deveria existir em uma mulher escravizada. Vocês viram o que viram. Sabem que não devem me levar. Meu filho nasceu sob proteção dos espíritos. Interferir com isso trará maldição sobre suas famílias por gerações. Não era ameaça vazia, era a simples constatação de fato. Tomás sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele pensou em sua esposa em casa, em seus 3 filhos pequenos. Pensou em todas as histórias que havia ouvido ao longo da vida sobre pessoas que desrespeitaram forças espirituais e pagaram preços terríveis. Normalmente descartava essas histórias como superstição ignorante. Mas naquela noite, naquela floresta, com aquele canto sobrenatural ainda ecoando, não tinha tanta certeza. E o comendador Silva? E o dinheiro? Você acha que ele vai simplesmente aceitar que não cumprimos o acordo? A voz de Tomás soava mais fraca agora, sua convicção desmoronando. Martinho deu de ombros. Diremos a verdade. Que ela deu à luz na estrada durante a tempestade e não sobreviveu. Enterramos corpo e bebê. Ele não tem como verificar. Era uma mentira, mas uma mentira que daria a todos uma saída. Tomás pensou por longos minutos, seu olhar alternando entre Cecília com o bebê, a floresta escura ao redor onde o canto continuava baixo mas persistente, e a trilha que levava de volta à civilização e todas suas complicações. Finalmente, ele suspirou profundamente. Que Deus me perdoe se estou fazendo a escolha errada. Ele foi até a carroça e pegou uma pequena bolsa de moedas que guardava ali. Jogou-a aos pés de Cecília. É pouco, mas é tudo que posso dar. Há uma vila a 2 dias de caminhada seguindo a trilha para leste ao nascer do sol. Procure uma mulher chamada Dona Rita. Diga que Martinho mandou. Ela vai ajudar. Martinho olhou surpreso para Tomás. Minha tia, explicou o jovem baixinho. Ela é parteira e tem bom coração. Cecília pegou a bolsa com uma mão, mantendo o bebê seguro contra o peito com a outra. Que os espíritos abençoem vocês por esta escolha. Havia sinceridade genuína em suas palavras. Tomás e Martinho começaram a recolher seus pertences rapidamente, ansiosos para deixar aquele lugar estranho. Antes de partir, Martinho deixou mais alguns suprimentos. Um cantil cheio de água, um pouco de farinha e carne seca, um cobertor. Então eles se foram, cavalgando rápido pela trilha, deixando Cecília sozinha na clareira com seu bebê recém-nascido. Ela deveria estar apavorada, abandonada na floresta no meio da noite com uma criança de horas de vida. Mas não estava. Sentia-se estranhamente em paz, protegida, segura. O canto havia cessado quando os homens partiram, mas a presença permanecia, calorosa e reconfortante. Cecília olhou para seu filho, que dormia pacificamente em seus braços. Você é especial, meu menino. Nasceu sob proteção divina. Precisará ser forte para sobreviver neste mundo cruel, mas nunca estará sozinho. Ela o beijou na testa suavemente, e naquele momento prometeu a si mesma que faria o que fosse necessário para dar a ele uma vida melhor que a dela. Cecília esperou até o amanhecer para começar a caminhar. Usou aquelas horas para descansar o máximo possível, alimentar o bebê e recuperar um pouco de força.
Quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar através das árvores, ela se levantou cuidadosamente, amarrou o bebê contra o peito usando tiras de tecido rasgadas de sua saia, e começou a andar na direção que Martinho havia indicado. Cada passo era uma agonia. Seu corpo ainda sangrando do parto, suas pernas fracas, seus pés descalços pisando em pedras e galhos. Mas ela continuava, colocando um pé na frente do outro, focada apenas no próximo passo, e depois no próximo. O bebê, que ela decidirá chamar de Samuel, permanecia quieto contra seu peito, seus olhos escuros abertos e alertas como se entendesse que precisavam ser fortes. O primeiro dia foi o mais difícil. Cecília teve que parar várias vezes para descansar, para beber água, para amamentar Samuel. O sol queimava impiedosamente, mas ela agradecia por não estar mais chovendo. Ela comeu pequenas porções da comida que Martinho havia deixado, racionando cuidadosamente para fazer durar. Não tinha certeza se 2 dias eram uma estimativa precisa, e não podia se dar ao luxo de ficar sem alimento. Ao cair da tarde, ela encontrou um riacho onde pôde beber água fresca e se lavar um pouco. A água fria ardia nas feridas e machucados, mas também era revigorante. Ela lavou Samuel cuidadosamente, maravilhando-se com cada detalhe perfeito de seu pequeno corpo. 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés, olhos brilhantes e alertas. Um milagre, apesar de tudo. Ela dormiu aquela noite sob uma árvore grande, Samuel seguro em seus braços, cobertos pelo cobertor que Martinho havia dado. As estrelas brilhavam intensamente no céu limpo, e Cecília pensou em sua mãe, morta há tantos anos, perguntando-se se ela estaria entre aquelas estrelas observando, protegendo. Obrigada, mãe. Obrigada por enviarem ajuda quando mais precisei, sussurrou ela para o céu noturno. No segundo dia, a caminhada continuou. Cecília estava mais fraca, perdendo sangue demais, seus pés inchados e sangrando. Mas a vila tinha que estar próxima. Tinha que estar. Ela não poderia aguentar muito mais. Samuel começou a ficar inquieto, sentindo a fraqueza de sua mãe, seu leite diminuindo. Ele chorava mais, um choro fraco que partia o coração de Cecília porque ela sabia que não tinha mais muito a lhe oferecer. Foi no final da tarde do segundo dia, quando Cecília estava começando a desesperar, que viu fumaça subindo acima das árvores. Vila. Tinha que ser. Ela encontrou forças que não sabia que tinha e apressou o passo. Meia hora depois, saiu da trilha da floresta para uma clareira onde havia cerca de 15 casas simples de pau a pique, uma pequena capela, e o que parecia ser um armazém geral. Pessoas pararam o que estavam fazendo para olhar para a estranha. Uma mulher negra surgindo da floresta, coberta de sujeira e sangue, carregando um bebê recém-nascido. Cecília tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro rouco. Dona Rita. Procuro Dona Rita. Martinho. Suas pernas finalmente cederam e ela caiu de joelhos, seu último pensamento consciente sendo proteger Samuel da queda. Uma mulher mais velha correu para ela, gritando instruções para outros. Rápido! Tragam água! Alguém chame Dona Rita. Cuidado com o bebê. Mãos gentis seguraram Cecília antes que ela caísse completamente. Outras pegaram Samuel cuidadosamente. A última coisa que Cecília ouviu antes de desmaiar foi uma voz feminina mais velha dizendo: Tudo bem, filha. Você chegou. Você está segura agora. Quando Cecília acordou, estava deitada em uma cama de verdade, limpa e vestindo roupas limpas. Levou alguns segundos para lembrar onde estava, e então o pânico a atingiu. Samuel. Meu bebê. Ela tentou se levantar, mas mãos firmes mas gentis a empurraram de volta. Calma, criança. Seu filho está bem. Olhe. A mulher apontou para um berço improvisado ao lado da cama onde Samuel dormia pacificamente, limpo e vestindo roupas de bebê. Sou Dona Rita, disse a mulher, e Cecília reconheceu a voz que havia ouvido antes de desmaiar. Ela era uma senhora de cabelos grisalhos, rosto bondoso marcado pelo tempo, mãos calejadas mas gentis. Meu sobrinho Martinho mandou recado por um viajante sobre você. Ele não sabia se você conseguiria chegar, mas preparei um quarto só por precaução. Que história terrível!
Cecília passou os próximos dias se recuperando sob os cuidados atentos de Dona Rita. A parteira era habilidosa, tratando das feridas do parto, garantindo que Cecília se alimentasse bem para recuperar forças e produzir leite para Samuel. Lentamente, muito lentamente, Cecília sentia seu corpo se curando, embora sabia que algumas cicatrizes nunca desapareceriam. Durante aqueles dias de recuperação, Cecília contou sua história à Dona Rita. Sobre ser levada à força da fazenda São Benedito, sobre a jornada terrível sob a tempestade, sobre o parto na floresta, sobre a presença misteriosa que a ajudou, sobre a tempestade parando miraculosamente, sobre os homens que a deixaram livre por medo. Dona Rita ouvia tudo em silêncio, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Os espíritos protegem os inocentes, disse Dona Rita quando Cecília terminou. Seu filho foi marcado para algo especial, isso está claro. Nasceu de sofrimento, mas protegido por forças além da nossa compreensão. Ela pegou a mão de Cecília. Você é livre agora, entende? Não há ninguém aqui que a reclamará. Esta vila é pequena demais para autoridades se importarem, e temos alguns fugitivos vivendo aqui pacificamente há anos. Livre. Cecília testou a palavra em sua mente. Ela era livre. Samuel era livre. Ninguém os possuía, ninguém podia vendê-los ou separá-los. Era quase impossível de acreditar, mas era verdade. As lágrimas finalmente vieram, anos de sofrimento e medo se dissolvendo em choro catártico. Dona Rita a abraçou, deixando-a chorar até não haver mais lágrimas. Conforme Cecília se recuperava, ela começou a conhecer os outros moradores da vila. Eram pessoas simples, agricultores, pescadores, artesãos. Alguns eram descendentes de quilombolas, outros eram pessoas livres que haviam escolhido viver longe das grandes fazendas e cidades. Havia também alguns fugitivos como ela, pessoas que encontraram refúgio naquele lugar remoto e isolado. A comunidade aceitou Cecília e Samuel com gentileza surpreendente. Ofereceram roupas, comida, ajuda. Uma jovem mãe chamada Ana, cuja própria filha tinha 3 meses, ajudou Cecília a aprender sobre cuidados com bebês. Um carpinteiro fez um berço de verdade para Samuel. Uma costureira trouxe fraldas de pano limpas. Era uma solidariedade nascida de entender sofrimento compartilhado. Dona Rita ofereceu a Cecília um arranjo. Ela poderia ficar morando em um quartinho nos fundos da casa em troca de ajudar com tarefas domésticas leves quando estivesse recuperada. Não era escravidão, era um acordo entre iguais, e Cecília poderia sair quando quisesse. Era mais do que Cecília jamais havia ousado sonhar. As semanas se transformaram em meses. Cecília recuperou suas forças completamente. Samuel crescia forte e saudável, seu sorriso iluminando os dias mais difíceis. Cecília começou a ajudar Dona Rita em seus partos, aprendendo a arte da parteira. Descobriu que tinha talento natural para isso, mãos gentis e intuição aguçada para saber quando algo estava errado. A história do que aconteceu naquela noite na floresta se espalhou pela vila, cada vez mais aumentada e embelechada. Alguns diziam que Cecília tinha poderes especiais, que podia invocar tempestades ou acalmá-las. Outros diziam que Samuel era criança de santo, nascido sob proteção de Iemanjá. Cecília não confirmava nem negava, deixando o mistério permanecer. Um dia, quase um ano após sua chegada à vila, um viajante trouxe notícias do mundo externo. O barão Martins, que havia vendido Cecília para pagar dívidas de jogo, havia morrido em circunstâncias misteriosas. Encontrado morto em sua biblioteca, sem marcas de violência, mas com expressão de terror absoluto congelada em seu rosto. Ninguém conseguia explicar o que o matara. Tomás, o homem que havia conduzido a carroça que levava Cecília, também morrera. Caído de seu cavalo sem razão aparente, o pescoço quebrado. Bento, o terceiro homem que havia fugido aterrorizado, desaparecera completamente, nunca mais visto na região. Apenas Martinho, o jovem que mostrou compaixão, estava bem, prosperando em seus negócios e com uma família feliz. Quando Cecília ouviu essas notícias, não sentiu alegria pela morte dos homens, mas também não sentiu tristeza.
Sentiu apenas uma confirmação do que já sabia. Aquela noite na floresta havia sido mais que natural. Forças antigas haviam intervindo, protegido ela e Samuel, e exigido o pagamento daqueles que causaram sofrimento. Era justiça, do tipo que humanos não podiam administrar. Samuel cresceu na vila como uma criança especial. Aos 5 anos, ele já demonstrava inteligência extraordinária, aprendendo a ler e escrever com facilidade impressionante. Dona Rita, que tinha alguns livros velhos, ensinou-o, maravilhada com a rapidez com que absorvia conhecimento. Mas não era apenas inteligência acadêmica. Samuel tinha uma sabedoria estranha para sua idade, uma compreensão profunda de coisas que crianças normalmente não compreendiam. Ele também tinha dons que não podiam ser explicados facilmente. Às vezes sabia coisas antes de acontecerem. Avisou Cecília para não deixar Ana ir ao rio em certo dia, e depois descobriram que havia uma cobra venenosa exatamente onde ela teria ido. Previu uma seca com semanas de antecedência, dando tempo para a vila se preparar. As pessoas começaram a vir a ele com perguntas, e suas respostas, vindas da boca de uma criança, eram surpreendentemente sábias. Cecília observava seu filho com uma mistura de orgulho e preocupação. Ela sabia que ele era diferente desde aquela noite de seu nascimento, mas à medida que crescia, sua diferença se tornava cada vez mais aparente. Ela temia que isso atraísse atenção indesejada, que autoridades ou pessoas mal intencionadas tentassem levá-lo ou usá-lo. Mas a vila protegia Samuel como protegeria seu próprio filho coletivo. Samuel crescia sabendo sua história. Cecília nunca escondeu dele como ele nascerá, sobre a jornada terrível, sobre a noite na floresta, sobre a intervenção milagrosa. Você foi salvo por seus ancestrais, meu filho. Por espíritos antigos que nos protegem. Você tem um propósito, mesmo que ainda não saibamos qual é. Samuel ouvia com seriedade além de seus anos, seus olhos profundos processando informações que crianças normais não conseguiriam compreender. Aos 10 anos, Samuel começou a ter sonhos vívidos. Sonhava com pessoas que nunca conhecera mas que sabia serem seus antepassados. Eles lhe mostravam coisas, ervas que curavam doenças específicas, rituais que traziam paz, palavras de poder que podiam proteger ou banir. Ele contava esses sonhos a Cecília, que os anotava cuidadosamente, reconhecendo o conhecimento ancestral sendo transmitido de formas misteriosas. A reputação de Samuel se espalhou além da vila. Pessoas de comunidades vizinhas começaram a visitá-lo, buscando cura, conselho, orientação. Ele recebia todos com humildade, nunca cobrando mas sempre aceitando gratidão oferecida na forma de comida, roupas ou pequenos presentes. Cecília às vezes o via curando alguém e reconhecia aqueles mesmos gestos, aquela mesma presença que ela havia sentido na noite de seu nascimento. Dona Rita faleceu quando Samuel tinha 12 anos, em paz e cercada de amor. Com sua morte, Cecília herdou a casa pequena mas confortável. Ela continuou o trabalho de parteira de Dona Rita, agora assistida por Samuel cujos dons tornavam-no excepcionalmente habilidoso em trazer crianças ao mundo com segurança. Mãe e filho trabalhavam em harmonia perfeita, seus dons complementares salvando vidas. Aos 15 anos, Samuel tinha se tornado um curandeiro respeitado em toda a região. Pessoas viajavam dias para consultá-lo sobre doenças que médicos não conseguiam curar, sobre problemas espirituais, sobre orientação para suas vidas. Ele nunca se recusava a ajudar, não importava quão pobre fosse a pessoa. Os dons que recebi não são meus para negar a outros, dizia ele simplesmente. Mas Samuel também era cuidadoso. Ele sabia que havia ainda muita superstição e medo no Brasil daquela época. Práticas africanas eram criminalizadas, curandeiros podiam ser presos, pessoas negras com poderes inexplicáveis eram vistas com suspeita. Ele trabalhava discretamente, nunca atraindo a atenção desnecessária das autoridades, mantendo-se dentro dos limites seguros da vila e comunidades aliadas. Cecília, agora nos seus 40 anos, observava seu filho com profundo orgulho. Aquele bebê que nascerá na lama durante uma tempestade, que deveria ter morrido mas foi milagrosamente salvo, havia se tornado um homem de importância significativa para tantas pessoas.
Ele trouxe cura onde havia doença, esperança onde havia desespero, paz onde havia tumulto. Era exatamente o propósito que os ancestrais haviam previsto. Os anos passaram e Samuel amadureceu em um homem de sabedoria extraordinária. Ele se casou com uma jovem da vila vizinha chamada Luísa, uma mulher gentil que respeitava seus dons e compartilhava sua visão de ajudar outros. Juntos tiveram 3 filhos, cada um herdando diferentes aspectos das habilidades de Samuel. A linhagem especial iniciada naquela noite tempestuosa continuava. Cecília viveu até os 70 anos, tempo suficiente para ver netos crescerem e começarem a demonstrar seus próprios dons. Ela morreu pacificamente, rodeada por família, suas últimas palavras sendo gratidão aos ancestrais que a protegeram quando mais precisou. Samuel segurou sua mão enquanto ela partia, sentindo a presença daquelas mesmas entidades que estiveram presentes em seu nascimento, agora vindo buscar sua mãe para casa. A história de Cecília e Samuel tornou-se lenda na região. Contada e recontada ao redor de fogueiras, passada de geração em geração, cada vez ganhando novos detalhes mas mantendo seu núcleo de verdade. A mulher grávida levada à força. O parto na tempestade. A intervenção milagrosa. O filho que se tornou curandeiro poderoso. Era uma história de sofrimento transformado em força, de opressão superada por intervenção divina. Décadas após a morte de Samuel, já no início do século XX, sua história ainda era contada. Seus descendentes continuavam o trabalho de cura, carregando adiante os dons ancestrais. A vila onde Cecília encontrara refúgio crescerá em uma pequena cidade, mas nunca esqueceu suas origens como santuário para fugitivos e desamparados. A casa onde Cecília viverá tornou-se um local de peregrinação para aqueles buscando cura. Pesquisadores e historiadores eventualmente descobriram fragmentos da história. Documentos da fazenda São Benedito mencionavam uma escrava chamada Cecília que desapareceu durante transporte em 1863, presumivelmente morta com criança durante tempestade. Registros do comendador Silva mostravam uma dívida não paga pelo barão Martins, marcada como mercadoria perdida. Mas o que ninguém nunca conseguiu explicar completamente foram as circunstâncias exatas daquela noite. Tomás e Martinho, antes de morrerem décadas depois como homens velhos, contaram versões ligeiramente diferentes da história para suas famílias. Tomás sempre insistia que foram apenas coincidências naturais amplificadas por medo e superstição. Martinho, por outro lado, jurava até seu último dia que havia testemunhado um milagre genuíno. Registros meteorológicos da região daquela época mostram de fato uma tempestade severa na noite de 15 de janeiro de 1863, que cessou abruptamente às 2h37 da madrugada, um evento que meteorologistas modernos ainda consideram altamente incomum mas não impossível. O que não pode ser explicado são os múltiplos relatos de pessoas em vilarejos a quilômetros de distância que reportaram ouvir cantos misteriosos naquela mesma noite. A verdade completa daquela noite morreu com aqueles que estiveram presentes. Mas o legado viveu através de Samuel e seus descendentes, através das centenas de pessoas curadas por suas mãos, através das histórias contadas e recontadas. Algumas verdades não precisam ser completamente explicadas para serem profundamente reais. Algumas histórias transcendem fatos para se tornarem algo maior. Símbolos de resiliência, esperança e o poder do inexplicável. Hoje, mais de século e meio depois, ainda há pessoas na região que afirmam ser descendentes de Samuel. Alguns carregam seus dons de cura, outros simplesmente carregam a história como parte de sua identidade. A pequena cidade que cresceu da vila ainda tem uma rua nomeada em homenagem a Cecília, e uma praça nomeada para Samuel. São lembretes permanentes de uma noite quando o impossível aconteceu. E em noites tempestuosas, particularmente em janeiro, moradores mais velhos ainda contam aos mais jovens sobre a mulher grávida que foi levada à força mas salva por forças além da compreensão humana. Eles contam sobre como o sofrimento pode ser transformado em propósito, como injustiça pode ser respondida com intervenção divina, como uma única vida nascida sob as circunstâncias mais adversas pode tocar incontáveis outras. A história termina como começou, com mistério. Ninguém nunca soube explicar completamente o que aconteceu naquela noite na floresta.
Não há como provar cientificamente a presença que Cecília sentiu, as mãos que a ajudaram, a voz que a confortou. Não há como documentar definitivamente a tempestade parando no momento exato do nascimento de Samuel, ou a fogueira reacendendo sozinha, ou o canto que aterrorizou os homens. Mas talvez algumas coisas não precisem de explicação. Talvez algumas histórias sejam verdadeiras em formas que transcendem evidência e lógica. Talvez o importante não seja entender exatamente como aconteceu, mas aceitar que aconteceu e aprender com isso. A história de Cecília e Samuel ensina que mesmo nos momentos mais escuros, quando toda esperança parece perdida, pode haver intervenção inesperada. Que a proteção pode vir de lugares misteriosos. Que nascimentos em sofrimento podem resultar em vida extraordinária. E essa é uma verdade que nenhuma quantidade de ceticismo ou análise racional pode diminuir. Uma mulher que deveria ter morrido na lama viveu. Um bebê que deveria ter nascido morto sobreviveu. E ambos não apenas sobreviveram, mas prosperaram, criando um legado de cura e esperança que tocou gerações. Isso, no final, é o que importa. Não a explicação do milagre, mas o milagre em si. Fim.